João recebeu 32 relatórios verdes e 40 relatórios vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em envelopes da seguinte forma. Todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes. Cumprindo essas exigências, o menor número de envelopes que ele precisará utilizar é... Aqui eu tenho as opções. Pessoal, nessa questão aqui, eu tenho que trabalhar o conceito de máximo divisor comum, que é o nosso MDC. Por quê, Júlio? Vamos lá. Quando afirma que o João deve colocar, entenda que aqui existe uma divisão. Ele vai dividir esses relatórios verdes e vermelhos em envelopes. Então, colocar é dividir. Então, tem aqui a divisão. Beleza? Quando eu tenho que ter a mesma quantidade sem misturar, porque não pode misturar, né? Existe algo comum. E para chegar ao menor número de envelopes, eu tenho que ter a quantidade máxima de envelopes de relatórios por pacote, tá bom? Por isso é máximo divisor comum. Deu para pegar? Então, repare que o próprio enunciado ele fala com o aluno. Então, tem um máximo divisor comum, porque vai haver uma divisão, as quantidades são comuns e a gente não pode misturar, e para chegar ao menor número de envelopes, eu tenho que ter a maior quantidade de relatórios por envelope, por isso o máximo divisor comum, tá bom? Atenção que o MDC ele é apenas um meio para chegar à solução, não necessariamente ele vai ser a solução, pode ou não ser, tá bom? Então tenho 32 e 40, para encontrar o MDC eu faço uma decomposição em fatores primos, porém aqui, pessoal, eu só posso colocar divisores primos comuns. O que são os divisores primos comuns? Eles devem ser divididos simultaneamente por 32 e 40, então eu começo com 2. 32 dividido por 2 dá 16, 40 dividido por 2 dá 20. Repare que o 2 é um divisor comum a ambos os valores. Por 2 novamente, 16 por 2 dá 8, 20 por 2 dá 10. Por 2 novamente, 8 por 2 dá 4, 10 por 2 dá 5. Pessoal, 4 e 5 não possuem divisores comuns além do 1, então eles são considerados primos entre si. Eu paro. Ué, Júlio, mas o 4 não é primo, então anota aí no seu material. 4 é número primo? Não, ele não é número primo. Mas, professor, você falou que 4 e 5 são primos entre si. Isso é verdade. Qual o conceito de primos entre si? Anota no seu material que isso é importante. Dois números, que aqui no caso a gente tem uma dupla de números, são primos entre si quando o único divisor comum entre eles é o 1. Então, 4 e 5 são primos entre si porque o único divisor comum entre eles é 1. E isso, claro, pode acontecer inclusive entre números que não são primos. Se a gente pegar o 4 e o 9, ambos não são números primos, mas eles são primos entre si porque o único divisor comum é o 1. E eu vou mostrar aqui para ficar bem clara para vocês a correção. Se eu pegar o 4, pessoal, quem são os divisores de 4? 1, 2 e 4. São aqueles números que o 4 vai dividir e vai deixar resto 0. Se eu pegar o 9, ele possui também 3 divisores, que são 1 e 3 e 9. São aqueles valores que o 9 vai dividir e vai deixar resto 0. Perceba que somente o 1 aparece em ambos os casos. Aqui eu tenho o 2 e o 4, aqui eu tenho o 3 e o 9. Então, quem é o único divisor comum entre o 4 e o 9? O 1. 4 não é primo, 9 não é primo, porém, eles são primos entre si, tá bom? Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Porque no raciocínio do MDC, quando eu encontro primos entre si, eu paro. Então, faço aqui o produto. E 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, este é o valor do MDC. E olha quem aparece na letra A. 8. Cuidado, quem marcar aqui vai errar. É pegadinha da banca FGV. Porque 8, pessoal, significa o seguinte. Cada envelope vai conter 8 relatórios. Essa é a quantidade máxima que eu consigo colocar em cada um dos envelopes para que eu chegue ao menor número de envelopes, tá bom? Então, cuidado para não marcar. Júlio, esse 8 aqui é o que mesmo? Aqui, pessoal, é o número de relatórios, cuidado com isso, por envelope. Então, essa não é a minha resposta. Por quê, professor? Porque eu quero justamente o menor número de envelopes. E esse número, pessoal, é 4 mais 5, que vai dar 9, e o gabarito é a letra B, tá? Deixa eu até destacar aqui para vocês. O gabarito é a letra B, não é a letra A. Mas, Júlio, por que o gabarito é a letra B? Pensa comigo, gente. Eu tenho 32 relatórios verdes e eu vou ter 8 relatórios por envelope. Se eu dividir 32 por 8, dá 4. Eu tenho 40 relatórios vermelhos, são 8 por envelope. Se eu dividir 40 por 8, dá 5. Então, 4 mais 5 é 9. Ou, se o aluno preferir,
ele podia fazer 32 mais 40 e dividir por 8, que também vai dar 9, já que 32 mais 40 é 72, ratificando o meu gabarito como letra B. Tudo bem, pessoal?